Irmãos, nessa noite nós vamos trazer esse tema sobre tentação, e você jamais pense que você vai ouvir todas as mensagens e ficar sem ouvir mais sobre, ou não ter mais necessidade de ouvir sobre tentação, sobre provação, embora as duas são diferentes. E é isso que nós vamos ver. Um monge, disse Charles Swindoll. Charles Swindoll é um escritor evangélico, norte-americano. Ele disse que o monge que vive enclausurado atrás de muros luta com tentações tão reais quanto o negociante em Nova York. Então, se o monge, na clausura dele, no mosteiro, ele tem tentações, e como ser humano tem, porque é ser humano, o fato dele estar enclausurado, longe do mundo, sem contato, possivelmente com algumas imagens que podem tendenciá-lo ao que nós chamamos de tentação, ele tem tentação igual àquele que está lá em Nova York como comerciante, disse Charles Swindoll. E isso não é verdade, irmãos? Por quê? Porque a tentação ela não escolhe. Você pode se trancar, você pode fazer muitas vezes como o monge, se enclausurar, viver numa ilha, mas isso não quer dizer que você está isento de tentação. Por quê? Porque a tentação ela está para todos, tá certo? Um tempo desse, alguém me perguntou, são umas perguntas às vezes complexas que fazem a pastor, se uma criança era tentada, um bebê, imagina. Eu digo, meu irmão, de onde você tirou essa pergunta? Né? Não temos nada na literatura teológica, o que a gente tem é que ser humano, está susceptível à tentação. A criança, ela por si mesma, dentro da faixa etária de inocência, vamos dizer, dela, não é? Ela, se for tentada, não vai ter, teologicamente, não é, efeito, porque ela não tem aquela questão, ela tem a imagem do pecado, ela tem o DNA do pecado, mas ela não tem em si mesma qualquer atitude que venha a gente dizer, olha, pecou porque golfou, né? Pecou porque jogou o bico fora. Quem é maluco dizer isso? Então, não podemos afirmar isso, certo? A tentação está para quem olha. Lembra o que Jesus disse? Você olha, gostou do que olhou, olha de novo e já olha com um olhar pecaminoso. Então, a tentação está para isso. A tentação está para os pensamentos que nós permitimos que eles venham uma vez, depois eles venham de novo, ou eles fiquem sem a gente tratar. Sem a gente dizer, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. E eu quero apenas colocar os meus olhos e os meus pensamentos sejam bons, para aquilo que pode trazer-me edificação, crescimento, e não desvio e não queda. Então, nós vamos, nessa noite, irmãos, notar alguns aspectos, esse é o tema da mensagem, aspectos sobre a tentação e aspectos bíblicos. O primeiro aspecto bíblico da tentação, que eu quero colocar aqui para os irmãos, é que a tentação não é de origem divina. A tentação não é de origem divina. Simples isso, né? É simples, mas tem gente que faz confusão aí. E note o que é que o escritor Tiago, ele diz no capítulo 1, versículos 13 a 15, que os irmãos aqui sabem. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Ele prova. Provação é de Deus, tentação é do diabo. Ao contrário, olha aqui a grande questão. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Note que Tiago, ele nem traz à tona a questão de que o pecado, ele é necessariamente do diabo. Ele traz para nós, ele joga para nós a questão. Porque o diabo existe, ele está aí. O diabo é um ser espiritual
que inclusive chegou primeiro através dos seus demônios, porque há uma questão teológica que nós entendemos plenamente que ele não é onipresente, Satanás não é. Quem é onipresente é Deus. Deus está em todos os locais. Então, como ele não pode estar em todos os locais, ele tem vamos dizer, a corte dele, não é? Ele tem o que nós chamamos de demônios, que nesse momento, enquanto eu estou pregando aqui, o irmão está aí, ouvindo, eles estão aqui também, alguns, nesse momento aqui. E eles estão em todo e quanto lugar que tiver ser humano, que tiver gente. Então nós já sabemos que ele existe. Agora, o que é que a tentação ocorre? Ela ocorre dentro de nós. Na nossa mente, ela é jogada na nossa mente, no nosso coração, e sendo engodado, sendo ela enclausurada, ela sendo trazida como algo, como apreciação nossa, isso pode gerar o que nós chamamos de pecado, e o pecado gera morte. Então, esse aspecto da origem da tentação, que nenhum crente, pelo menos da primeira igreja, sai dizendo aí que a origem de tentação é de outro, senão, é claro, do diabo, porque ele é o arquiconstrutor disso, da tentação, mas que ela tem e pode ter uma cooperação nossa, no sentido de que quando nós ficamos receptíveis a essa tentação. Tá certo, os irmãos? Então, a tentação não é de origem divina. Um segundo aspecto em relação à tentação é que a tentação em si não é pecado. Pode ser que alguém esteja aqui enfrentando tentação pesada, e quase que cotidianamente a gente enfrenta. Não é? Tem gente que pensa algo que, às vezes, em si mesmo não é cair em tentação, é o fato de ser tentado. Por quê? Porque em Mateus 6,13, nós temos lá a Escritura dizendo: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse aqui é o Pai Nosso, o finalzinho lá do Pai Nosso. Esse cair em tentação aqui, irmãos, ele na realidade não é você ser tentado, mas é você ceder à tentação. Então Jesus ensinou os discípulos a orar, e chega até nós o Pai Nosso, dizendo: ó Senhor, não permitas, não é, que nós venhamos a cair em tentação, ou seja, que nós venhamos a pecar, a ter queda. Porque tentação nós enfrentamos todo dia. Nós enfrentamos sempre. Aqui a oração não está pedindo para que a gente nunca seja tentado. Porque Jesus não ia ensinar um negócio que não era possível dentro do âmbito humano. Mas cair em tentação, nós vamos ver que é o que se trata aqui do texto. Então, ser tentado em si não é pecado, meu irmão. Tá certo? Ser tentado não é. Agora, cair em tentação é queda. Em Hebreus 4,15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas. Quem foi esse sumo sacerdote? Jesus, ele foi. Não estou dizendo do passado porque ele já fez, embora ele não é? Todas as vezes que a gente fala sobre Deus, ele foi, ele é e será para sempre. Não é? O ontem, o hoje e o amanhã. Ele é aquele que abrange e está além de todo aspecto temporal. Então, qual é a questão aqui fundamental de Hebreus 4,15? Ele diz: a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado em tudo, o sumo sacerdote, mas sem pecado. Então, note que o fato de você ser tentado, o fato de eu ser tentado, não quer dizer que nós estamos em pecado. Nós podemos, lamentavelmente, cair em pecado. Não é? Cair em tentação, no sentido de queda. Mas o fato de eu e você nós sermos tentados, em si mesmo não é pecado. Não é? Então, que nós fiquemos com isso também. Porque eu lembro a história de um homem, e isso ficou gravado depois em livros, e eu não sei se em vídeo, né? Testemunho desse irmão nosso. Ele era viciado em pornografia. Hoje tem muita gente,
Não é? Eu não tenho dados aqui, mas muita gente viciada em pornografia. Viciado mesmo. E ele praticamente ele tinha as imagens, depois mesmo da conversão dele, ele narrava que ele tinha imagens de cenas que ele viu há tempos atrás e que vinham agora à tona na mente dele. Enquanto ele dormia, muitas vezes aquelas imagens vinham daquelas cenas de sexo explícito que ele viu por tantos anos. E ele ficava agoniado e clamava a Deus. Ele disse: Senhor, me liberta disso. Me liberta disso. Me liberta dessas imagens. Porque eu não sei se o irmão sabe, mas a neurociência diz que as imagens, e aquelas imagens que mais chocam e que a nossa carne gosta, não é? E existe uma, vamos dizer assim, até uma empatia, não sei nem que termo usar, porque empatia é para o bem, mas uma empatia satânica, diabólica, para guardarmos muitas vezes aquelas imagens que elas vão danificar a nossa saúde espiritual. Então ele vinha à tona depois de tempos, já no Evangelho, vinham aquelas imagens e ele pedia graça de Deus em relação àquilo. Em si não era pecado, mas Satanás e os seus demônios, através dessas imagens vindo à tona, que ele tinha gravado na mente, eram dardos também, para que ele pudesse vir a pecar, certamente. Mas o fato dele estar lembrando era aquilo que a palavra diz, que nós devemos só colocar diante dos nossos olhos aquilo que traz saúde. Não é? Jó, ele disse uma expressão maravilhosa, ele disse: eu fiz um concerto, uma aliança com os meus olhos. Eu não colocaria os meus olhos numa moça, porque ele era casado. Ele era casado. Então, esse aspecto, irmãos, da tentação em si não ser pecado, também não seja uma porta aberta para que a gente dê margem já que ser tentado não é cair em tentação, então vamos ficar aqui debaixo do chuveiro da tentação só, não é? Esperando ser molhado, porque em si mesmo o fato de eu ser tentado não quer dizer que eu estou em pecado. Mas se eu cair, se eu ceder, então não é também por aí, tá certo, irmãos? Então a tentação em si não é pecado, mas também não vamos brincar com tentação. O terceiro aspecto é que diante da tentação, faça a sua parte, meu irmão. Faça a sua parte, minha irmã. Qual é a parte nossa? Em Mateus 26, 41, eu separei aqui esse texto, porque ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus foi que falou isso. E no momento crítico, lá quando ele estava com os discípulos em Getsêmani. Então, vigiai e orai. Ali tinha um contexto específico. Mas esse princípio, ele é válido para nós, em relação à tentação. Porque olhe que Jesus usou o termo mesmo. Para que não entreis em tentação. Para que vocês não caiam em tentação, façam o quê? Vigiem e ore. Vigiem e ore. E o que é o vigiar, pastor? Porque o orar nós já sabemos muito bem. Tem gente que está só orando. É bom, irmãos, faça isso. Continue orando. Agora, o vigiar é no aspecto de você se precaver, é você se policiar, é você ter atitudes, na realidade, que já possam, através de um discernimento dado pelo Espírito Santo, você não namorar, você não cobiçar, você não flertar com a tentação. Porque todos que tentaram flertar com a tentação, caíram de fato em tentação. Então, esse é o vigiar, o aspecto de vigiar. Está alerta, não é? Está atento. Porque, às vezes, a tentação ela não vem assim como a gente pensa. Tão feia. Ela vem bonita, ela vem floreada, ela vem com a voz mansa. Ela pode vir de uma forma que a gente jamais imagina. E a gente, quando vê aquilo, gosta. Né? A gente gosta, a gente se aproxima para olhar melhor, só que é um precipício, só que é uma tentação, só que nós nos submetemos à queda. Por quê? Porque nós não vigiamos. Tem homens e mulheres de Deus que foram bênçãos nas mãos de Deus, mas eles foram bênçãos e pararam de vigiar em algum momento. E aí caíram.
Para a queda há arrependimento, mas a queda dói. E a queda não é boa para ninguém. Então, para isso, a gente precisa vigiar. Vigiar. O que é que a gente diz aos namorados, não é, aos nossos jovens? Meus queridos, se vocês dois ficarem sozinhos, dentro de um compartimento, dentro de uma casa, se os seus pais saírem e permitirem que vocês dois fiquem lá, não é? Namorados não estão casados, e vocês ficarem lá sozinhos, é um ambiente apropriado para que depois vocês possam, não é, aguardar, quem sabe, um bebê antes do casamento. Talvez alguém possa dizer, mas pastor, mas é isso mesmo. E mesmo que não vê o bebê, uma vida muitas vezes incoerente com a palavra, porque, vou dizer aos irmãos e os que estão me ouvindo, sexo é algo que Deus nos deu para nós usarmos dentro do casamento, é feito uma aliança, não é feito de qualquer jeito. Então, é preciso sim o vigiar, é preciso criar critérios, não é? Eu conheci casais, e aqui nos cursos do Jaime Kemp, pastor Jaime Kemp, há anos atrás, eu dou graças a Deus pela vida daquele homem, porque aqui nós o recebemos aqui algumas vezes, e em palestras para a nossa juventude na época, ele contou um caso que nos Estados Unidos a moça e o rapaz namoravam e criaram critérios. Não é? Quais eram os critérios? E aí colocaram lá, não vamos ficar sozinhos em casa, e colocaram a questão de carícias e etc. Criaram uma relação lá de coisa. E teve um momento que o rapaz, ele quis avançar o sinal, e ela disse, em nome de Jesus, inclusive foi visitar a moça. Naquele dia, e choroso, meio assim pesaroso, com a cara assim de querendo um consolo de alguma coisa. E aí, lembro como hoje o pastor Jaime Kemp disse que a moça assim barrou ele na porta e disse, em nome de Jesus, vá embora. E vá mesmo, porque não entraria ali na casa, uma vez que tinham criado aquele critério. Então, esse é o vigiar, e tantas outras atitudes que nós devemos ter. Então, diante da tentação, irmãos, vamos fazer a nossa parte. Nós temos a tendência assim, ô Senhor, nos acuda. Meu Deus, livrai-me. Meu Senhor, Deus está livrando mesmo. Quem está livrando você mesmo é você mesmo, que não está fazendo a sua parte. Porque Deus já fez a parte dele e nos deu sabedoria. Mas, irmãos, um outro aspecto, e um penúltimo, me parece, em relação à tentação que eu separei, é que a tentação é temporária, ela não é para sempre. Assim como a provação, ela é temporária, ela não é para sempre. Ela tem um fim, ela tem um limite, ela tem um escape. Vejamos 1 Coríntios 10, 13, está aí na tela, os irmãos acompanham a leitura. Não vos sobreveio tentação, nem a provação, é tentação, que não fosse humana, embora em alguns versículos tenha até provação, em algumas versões. Que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ou seja, ele dará o escape, junto com a tentação. Então a tentação, ela tem um fim, ela é temporária, ela não é para sempre. Ela pode vir todos os dias, né? É persistente. Às vezes até mais do que as provas que nós temos. Mas elas não são para sempre, elas têm um fim. Elas não vão perdurar por muito tempo, porque esse último aspecto que nós vamos trabalhar é aprenda a resistir a Satanás. Aprenda a resistir a Satanás. Em Efésios 6,13 tem, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Qual é o dia da tentação? O dia mau. Então, vencer o dia mau é você estando revestido da armadura de Deus. E a armadura nós vimos, parece que foi esse ano que eu preguei, no início do ano, sobre a armadura de Deus. As peças da armadura de Deus, o escudo da fé, a espada no Espírito, a couraça da justiça. E aí, quando nós estamos revestidos com essa couraça, com essa armadura, nós vencemos o diabo.
nós vencemos os ardis de Satanás. Nós somos vitoriosos em tentação. Irmãos, só tinha um local que o guerreiro romano, o soldado romano, porque quando Paulo escreveu aqui Efésios, ele tinha em mente a armadura romana, e ele já foi inclusive preso por soldados romanos. Os soldados romanos também ouviram o evangelho através dele. Então só tinha um local que não tinha proteção. Sabe qual é? Os irmãos sabem. É quando o soldado virava as costas para o seu oponente. Então, nas costas, note que não tinha proteção nenhuma. Tinha a couraça da justiça, aqui na frente, protegia todos os órgãos vitais. Tinha o capacete que protegia a cabeça. Mas quando ele virava as costas para o seu oponente, ele ficava praticamente, aliás, totalmente vulnerável. E poderia, assim, sofrer um dano que chegava até a morte. Então, aprendamos a resistir Satanás com a armadura de Deus. Irmãos, essa armadura está à nossa disposição. E nós precisamos nos revestir dela para que quando, muitas vezes, as flechas, os dados vêm para a nossa mente. Tem jeito não, rapaz. Não ore mais não. É um caso perdido. Não tem mais solução não. E você aprenda a você poder usar a proteção necessária, ou às vezes até o ataque da espada do Espírito. Por quê? Porque a armadura, ela vem dada por Deus para que nós possamos então vencer a tentação, resistir a Satanás. E o último texto aí, Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Coisa boa, né? A Deus nós nos sujeitamos, nós obedecemos, nós nos dobramos, mas resistimos ao diabo e ele fugirá de vós. Diabo, irmãos, não é para a gente tentar conversar com ele, para a gente contra-argumentar, para a gente dizer que bom é Deus, para estar conversando, fazendo entrevista com ele. Diabo a gente enfrenta mandando ele sair, ele ir embora. Resistimos ele com a palavra dele. Olha, irmãos, se alguém aqui ainda não teve, eu já disse isso e reitero, alguma experiência de você ter a necessidade de expulsar o demônio de alguém, eu peço a Deus que lhe dê essa experiência o mais breve possível, para você entender o que é isso. Porque é impressionante como, muitas vezes, uma vida, ela fica um capacho, não é? Ela fica totalmente orientada pelo diabo e seus demônios. Como muitas vezes até voz, até semblante, as ações, elas são totalmente tomadas do que nós chamamos de endemonização, ou endemoniar, ou ficar completamente tomado por um ser espiritual como são os demônios. E dou graças a Deus, porque muitos irmãos não vão chamar o pastor quando essas coisas ocorrem. Eles já sabem que Deus deu autoridade a cada crente para, em nome de Jesus, expulsar. Em nome de Jesus, expulsar. O irmão não tenha receio. Eu já vi gente, crente, correndo. Havia a manifestação, a pessoa corria. Você tem que correr para cima e dizer: cala, Satanás, sai dessa vida, está repreendido em nome de Jesus, e ele vai embora. Às vezes passa algumas horas, às vezes passa algumas até uma noite inteira, quando se trata de legiões, mas sai em nome de Jesus. Eu lembro de um colega, contou a história de alguém que ele conhecia dentro da igreja local, né, que ele fazia parte, que não estava com a vida correta, e era líder. E ali ele estava presente, o demônio se manifestou em alguém e começou a mostrar os erros dele. E apontava assim e dizia: você que faz isso e aquilo, o que é que você está fazendo aqui? Porque ele acusa. O diabo, ele começa a acusar. E o sujeito ficou com tanta vergonha que ele saiu dali. Alguém, olha que sabedoria dada por Deus, alguém acompanhou e disse: meu irmão, vamos pedir perdão aqui. O diabo está bangando em você lá, mas vamos clamar o sangue de Jesus aqui. O irmão peça perdão aqui, peça a Jesus que lave os seus pecados aqui, e vamos voltar para lá, para desmascarar Satanás, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
O irmão é de Cristo, o irmão caiu. Mas vamos aqui, ele confessou, Senhor, misericórdia, tal, e voltou. E aí expulsou. Inclusive ele também teve parte, estendendo mão, expulsando. Por que eu estou contando essas histórias aqui, irmãos? Porque nós devemos aprender a resistir Satanás. Aprender a resistir Satanás. Às vezes até, eu já disse, comentei isso e reitero, às vezes até nos nossos filhos, se nós não tivermos cuidado, irmãos. Eu já vi casais entrarem em atrito, porque o filho, muitas vezes, ele pode ser usado sim. Ele pode ser pelo menos opresso, se não for possesso. E aí pai e mãe entram em atrito por causa da criança, porque a criança, um dizia, não, é para fazer isso, o outro diz, não, não vai fazer. Não faz e tal, e entra em litígio ali. Às vezes o menino pequeno, não tem nem noção da vida. E se entra num litígio, às vezes por causa de que nós não aprendemos ainda a resistir e não percebermos que existem coisas que estão maiores do que aquilo que nós podemos ver. No mundo espiritual, vem dardos inflamados de tal forma que às vezes a gente fica sem ter a noção, e quando nós temos o discernimento, não quero dizer que tudo é do diabo não, irmãos. Porque nós não fazemos caminho para isso. Tudo é de Satanás. Aconteceu, tempo desse eu perdi tudo do HD do meu computador. Foi embora. Não é? Eu até brinquei lá em casa, olha, se eu acreditasse que tinha um diabo de internet, foi aqui, porque foi embora coisas que eu tinha aqui. Não é? Foi embora, e algumas coisas eu recuperei, outras não. Mas quem é da área diz, não, pastor, não foi diabo coisa nenhuma. É porque o senhor tinha que ter salvo pelo menos em 2 locais. Pelo menos em 2, né? Sim, pastor. Então não foi diabo de internet, coisa nenhuma. O carro quebrou, meu Deus, mas que Satanás. Às vezes é. Às vezes é. Pode ser, sim. Mas nem sempre. E eu não estou aqui para advogá-lo, para defendê-lo. Eu estou aqui para dizer aos irmãos que nós precisamos aprender a resistir a Satanás. E como é que a gente aprende a resistir a Satanás? Tendo discernimento. Quando a gente tem um discernimento de Deus, a gente faz a leitura, o que é vindo do diabo, o que é humano, o que é carnal. E aí, se nós pudermos fazer essa leitura, nós vamos identificar o que é de Satanás. E nós vamos resistir na palavra. Que Deus nos ajude, e Ele ajuda. E nós queremos, irmãos, que a tentação, ela não seja esse bicho-papão que muitas vezes nós, ou alguns crentes, fazem, não é? Vou dizer a você que é bom ser tentado, não é bom. Mas é algo que nós estamos susceptíveis e que se nós estivermos com a palavra de Cristo em nós, se nós estivermos com a armadura de Deus, se nós tivermos o discernimento do Senhor, se nós usarmos os princípios que a palavra coloca, nós vencemos todas elas. Nós vencemos todas as tentações. Porque o argumento de que a carne é fraca, ele nem sempre encaixa, meu irmão. Aliás, para crente, o Espírito é muito mais forte. E esse Espírito de Deus é que dá força para a gente poder resistir às astutas ciladas do diabo. Nós vamos orar, irmão, nesse momento, e assim eu finalizo essa mensagem, e compartilharei com os irmãos, tá certo? Esse esboço, para que depois você possa até rever, você possa, não é, colocar os textos aí de novo em sua mente, reler, não é? Vá na palavra, leia, releia, e daí se expanda para poder aprender um pouco mais e desenvolver uma atitude tal que a tentação não seja esse grande desafio seu, não. Você possa enfrentá-la em nome do Senhor Jesus. Ela vindo, você já é vitorioso, porque nós temos, como diz o cântico mesmo, nós temos a marca de vitória em Cristo Jesus. Então vamos orar nesse sentido. Senhor, em nome de Jesus, nós trazemos essa palavra para esta igreja, para os nossos corações nessa noite, sobre um assunto que é tão antigo quanto é a tentação, mas que nós necessitamos diariamente saber o quanto o Senhor é bom e misericordioso, que nos deu o poder
para que nós possamos enfrentar as astutas ciladas do diabo, os ardis do inimigo, os dardos inflamados de Satanás, e nós podemos ser vitoriosos em Ti. Oh, louvado seja o Teu nome, porque a nossa vitória, ela foi cravada na cruz do Calvário, e o castigo, diz a Tua palavra, que foi sobre o Senhor, que estava sobre o Senhor, agora nós temos uma paz inaudita, e nós podemos enfrentar claramente os ardis do diabo, com a nossa vitória certa, porque enfrentamos em Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é a verdade. Fortalece os nossos corações, faz de cada crente aqui presente, ó Deus, um guerreiro em Tuas mãos. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, e que as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso procedimento, todos eles sejam coerentes com a Tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, ter vida sadia espiritualmente. Ó Pai bendito, muito obrigado. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, irmãos.